E agradecer a Deus por ter sido chamado também para trazer essa palavra, né? Eu sou meio um pouco limitado, né? Bastante limitado, né? Porque eu dou graças a Deus, né? Pelo que eu sou, né? Então eu agradeço a Deus a confiança, né? Que os pastores aqui, os dirigentes do grupo de oração aqui nos prestaram. E não quero aqui falar somente de nós, aqui já foi falado algumas coisas, mas eu gosto de falar da palavra de Deus, né? Nós somos lá de Nova Alvorada, aqui está meu filho, minha esposa, minha nora, minha neta e meus irmãos, né, que estão aqui trazendo louvor nessa noite, e minha esposa Delésia também. E nós agradecemos a Deus. Depois temos também ali o pastor Ironi, como já foi apresentado, e o Oscarão, né? E também o nosso irmão lá de cima, que é pai do Mateus. Então nós agradecemos a Deus por eles terem nos acompanhado, né? E estarmos aqui. Mas eu quero, entre tudo isso, lembrar os irmãos que aquilo que aqui foi falado sobre as eleições é muito sério, irmãos. Irmãs, é seríssimo o tempo que nós estamos vivendo. Aqui na nossa região, nós temos que começar por aqui, irmãos. Eleger, como o pastor aqui falou, aquelas pessoas que têm ideologia cristã, irmãos. Cristãos. Porque o resto ali, olha, eles não vão fazer nada em favor do cristianismo e da moral e dos bons costumes. E lá fora, então, assim, lá em Brasília e lá no exterior, está muito pior. Há coisas muito terríveis para acontecer, né? Mas, como diz ali, nós temos que confiar no Senhor Jesus. Então, eleger é nossa obrigação, votar para o melhor, os cristãos especialmente, é nosso dever. Mas nós temos que confiar no Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E aqui a palavra que eu vou ler para vocês nessa noite, que Deus me deu, aqui seria em Romanos capítulo 5, aonde que diz o seguinte: a justificação pela fé e a paz com Deus. Romanos capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. O livro de Romanos capítulo 5. A justificação. A palavra de Deus diz que sem a justificação e sem a santidade, nós não entraremos no reino dos céus, porque somente os justos herdarão o reino dos céus. Aleluia! E aqueles que se santificam e que se tornam justos, porque nós temos lá um justo que nos justifica, e ele é Jesus Cristo, nosso advogado. Aleluia! Todos acharam? Romanos capítulo 5, a justificação pela fé e a paz com Deus. Amém? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente nisto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, e a experiência a experiência, e a experiência a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo? Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais, agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Para quê? Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém? Graças a Deus, podeis tomar um assento, louvado seja Deus. Graças a Deus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, e nessa noite, irmãos amados, ela vem para nos fortalecer, nos libertar, e vem para também nos dar uma direção. A direção do Espírito Santo. E a justificação. Palavra justificado. Quem é que nos justifica? Quem que estará na frente ou durante o juízo, o nosso julgamento? Quem que nos faz tornar justos? Por meio da fé. Jesus Cristo. Jesus Cristo estará ali ao nosso lado, nos justificando. A Bíblia, a palavra de Deus diz que pela fé temos paz com Deus, estamos de bem com Deus, estamos em paz com Ele. Aleluia! Porque a palavra de Deus diz que somente os santos dos céus e os justos herdarão o reino de Deus. Aleluia! Não há ninguém que entre no reino de Deus, que passe daqui para lá, se não for justificado por Jesus Cristo. Aleluia! Então é isso, irmãos. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E todos nós já sabemos que Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. Então é por Ele, irmãos, é por Jesus que nós alcançaremos isso. E o acesso a essa graça, a essa porta de entrada, se dá pela fé. Aleluia. Lá no livro de Tiago, ele fala que a fé sem obras, ela é morta. Mas as obras, elas não anulam. Aquela figueira estava seca. Ela secou. Aleluia. Então uma árvore, uma planta seca não produz fruto. Mas a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento. Lá em Hebreus 11 fala que a fé é o firme fundamento e a certeza das coisas que se espera. Amém? A fé é a certeza das coisas que se espera. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé, irmãos? Dizer que eu tenho fé é fácil. Amém? Dizer, olha, eu tenho fé, eu sou um homem de fé. Mas o importante, irmãos, é botar a nossa fé em ação. É agir a nossa fé. É crer naquilo que nós não vimos, naquilo que nós esperamos, mas não naquilo que vimos. Porque aquilo que nós vimos não é fé. É real, é palpável. Aleluia. Como hoje esteve lá no interior visitando uma família, e ela é lá do Nordeste, ela é lá do Rio Grande do Norte. Eu descobri logo por a esposa, né? A esposa do filho do casal. Pelo sotaque, né? Aquele sotaque um pouquinho diferente do nosso, né? Então, e ela disse assim, eu pedi para eles, né? Eu pedi, mas como que vocês se encontraram? Sendo ele aqui do Sul e você lá do Nordeste. Daí ele foi trabalhar para lá numa empresa e ele conheceu a esposa dele lá. E ela disse assim, eu estava na igreja e eu pedi para Deus. Eu pedi para Deus que eu queria um marido, porque eu estava solteiro, eu precisava de alguém. Mas que ele fosse um homem de fé. E que ele fosse um homem da igreja. E ela congregava na Igreja Universal naquele tempo. Na Igreja Universal. E ela pediu para Deus. E ela disse que logo, depois de lá de pouco tempo, apareceu esse rapaz. E ainda ela pediu detalhes, para que ela pudesse ter certeza que era ele. Pois ela disse assim,
que ele fosse da mesma igreja na qual ela estava congregando. E que ele fosse um homem solteiro e que ele não tivesse compromisso com ninguém. E que ele fosse um homem trabalhador. E assim aconteceu. E quando tudo isso se realizou, ela teve então a confirmação de que era ele. E eles estão casados, estão trabalhando, eles têm uma empresa, eles já têm um menino, tipo assim, uns 8 anos mais ou menos. Aí eu olhei para ela e eu disse: tu é uma mulher de fé. Ela disse: se eu não fosse, eu não teria conseguido o meu marido e nem o milagre que ele me deu. Então vocês acreditem, irmãos, isso eu presenciei hoje naquela família. Amém? Como que Deus age, né? Então veja bem, né? Ela lá do Nordeste, ele aqui do Sul. E eles vão lá, se encontram, formam uma família e eles estão trabalhando. Eles são em 3 irmãos, eles têm uma empresa e eles têm 3 frentes de trabalho e eles constroem esses pavilhões grandes e eles vão em todo o Brasil fazer essas obras grandes na metalurgia. Então eu percebo, eu vejo que Deus, ele age de acordo com a fé. Por isso que nós devemos, quando estamos com algum problema, alguma dificuldade, ou então alguma coisa difícil surge na nossa vida, como já tem acontecido para muitos, aconteceu comigo, aconteceu com você, acontece com todos nós, coisas que não se tem saída, não se tem uma luz para enxergar alguma solução, mas a palavra de Deus diz que Deus proverá. Quando nós entregamos a Ele a nossa vida e quando nós confiamos nele e entregamos os nossos pedidos, o nosso clamor. Por isso que diz a palavra: clama o justo e o Senhor o escuta. E o Senhor o livra e o Senhor dá a vitória. Aleluia! Eu quero contar mais uma grande vitória que aconteceu essa semana. Nós estávamos há quase 2 meses sem receber chuva em Nova Alvorada, em toda a região. E nós clamava, e nós pedia a Deus. E eu creio que muitas pessoas pediram chuva lá em Nova Alvorada e também em outros lugares. Eu acredito, né? Porque a gente conversa com um e conversa com outro e diziam assim: não tem previsão, não tem previsão. E a previsão não existe, não existe. Mas quando foi quarta-feira, choveu só de uma vez, numa região bem grande, Montauri, Camargo, Nova Alvorada e alguns outros municípios por aí. Não sei se aqui choveu também. Amém. Sabe quanto que choveu lá em casa? 100 milímetros, quarta-feira. 100 milímetros. Então nós damos glórias a Deus, irmãos. E no dia seguinte, na quinta-feira, nós tínhamos o culto às 2 horas da tarde. E choveu mais 36 milímetros. Aleluia! Então glorifica o nome do Senhor, porque assim não havia previsão, não havia possibilidade nenhuma de chuva, e Deus mandou essa chuva, porque Ele é acima de todas as coisas. Aleluia! Então isso, irmãos, como diz aqui a palavra de Deus, sendo justificados pela fé, temos a paz com Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso aí, irmãos, a fé é a certeza daquilo que se espera, das coisas que não se vê. E é o firme fundamento, como diz ali na Bíblia, das coisas que se espera e não se vê. As notícias não são muito boas. O futuro que está por vir, também não. Mas, o que o Senhor disse? O que está escrito para nós, igreja de Deus, nessa noite? O que está escrito? O Senhor disse: no mundo tereis aflições. Mas Ele disse: tende bom ânimo, porque eu venci. Eu venci o mundo. E de todas essas lutas e aflições, eu vos livrarei. Aleluia! Então venha o que vier, irmãos. Pode vir nova ordem mundial, pode vir o que vier. Se vem guerra, vem fome, vem peste, aleluia, nós vamos estar firmes, seguros e confiantes que o Senhor, Ele virá para nos socorrer.
Aquele louvor que nós acabamos de louvar aqui. Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Aleluia. Que louvor maravilhoso que nós acabamos de louvar aqui na igreja. Maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo. Ele virá do céu para nos buscar, para nos socorrer. Aleluia. Porque nós temos o quê? A justificação. E temos a paz com Ele. E Ele se deu, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, que é Jesus Cristo, a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, a esperança, irmãos, irmãs, a esperança, eu preguei esses dias também, ela tem que existir junto com a fé. Porque a fé sem esperança, como diz que a fé sem obras, ela se torna inválida, ou ela não tem poder. Mas a esperança é aquilo que a gente espera. Como diz lá, é o firme fundamento das coisas que se espera e não se vê. Amém? Então o esperar, a esperança também, ela faz parte da nossa vida. Então vamos manter a esperança. Se as coisas estão difíceis, se há algo para acontecer, se existe ali fora assim, uma projeção de que esse ano vai ser um ano de pouca chuva. Mas nós temos que crer que o Senhor, Ele não vai deixar faltar nada para os seus. Para você que é um ungido, você que é um escolhido, você que é uma escolhida. Aleluia. O ano passado também foi um ano de bastante seca. Eu quero só deixar mais um testemunho aqui. Eu tinha 2 hectares e 2,1 hectares de soja arrendada. Lá bem no lado da congregação. É o que restou na minha propriedade, na nossa propriedade. E sol. E sol todos os dias. O ano passado foi terrível o sol. E esse ano está sendo igual ou pior. E eu olhava para aquela soja e eu dizia assim para o Senhor, porque eu subia todos os dias, entrava na congregação, espero que algum dia os irmãos daqui também tenham a oportunidade de ir lá conhecer a nossa congregação lá no meio do mato, no meio da roça. E eu olhava para aquela soja e dizia assim, Senhor, manda um orvalho para a minha soja. Ela estava bonita, estava verde, maravilhosa a lavoura. Eu dizia, Senhor, manda um orvalho. Porque lá no Monte Hermon, né? O Hermon, orvalho do Monte Hermon, ele irriga toda a campina. Vocês sabiam disso? É isso aí, né, irmão Eduardo? Meu filho José Eduardo, ele estudou, fez bastante curso, né? E ele sabe muito bem. Diz que esse monte é muito alto e ele tem neve lá no topo. E ele faz o quê? Ele irriga toda a campina, porque lá não chove. Lá é irrigado por aquele monte. É o orvalho do Monte Hermon, que está no Salmo, onde que diz que é bom que os irmãos vivam em união. Aleluia! Que é como o orvalho do Monte Hermon que desce sobre a barba de Arão. É assim que está escrito na palavra. Aleluia! Então, imagina quanto que deu. No dia da colheita da minha soja, eu fiquei esperando para ver. Aqueles 2 hectares, deu 142 sacos de soja. Deu, portanto, 70 sacos por hectares. Por hectare. A soja que deu mais na região foi a do pastor Luiz. Por quê? O pastor Luiz clamava pelo orvalho. Aleluia. Então a palavra de Deus diz que aquele que pede, recebe. E todos se admiraram e todos se maravilharam com isso e pediram para mim, mas o que tem? Qual é o segredo? Eu disse, orem a Deus. Eu disse, vocês viram que a minha soja está lá pertinho da congregação, onde nós estamos sempre lá com o joelho dobrado, clamando a Deus. Então o outro disse assim, então eu vou abrir uma igreja também lá na minha terra. Eu disse, pode abrir, que tu vai ver que a bênção de Deus vai ser derramada sobre vocês ali. Aleluia! Então são fatos, irmãos. São coisas que acontecem. E às vezes a gente não dá valor, não dá importância. Aleluia. Então assim, no ano da sequidão, como diz lá no Salmo 1, no ano da sequidão, as suas raízes estão infiltradas
nas águas do rio. A palavra de Deus. E essa árvore não murcha nem a folha, e não deixa de dar fruto, que é você, meu irmão, minha irmã. Quando você está na palavra, quando você está usando a tua fé, quando você está debaixo da mão poderosa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O qual, como diz aqui, ele não somente isto, mas também nós nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, e a experiência a esperança. Então tudo isso, irmãos, todas essas lutas, esses problemas que nós enfrentamos no dia a dia, a nossa caminhada, tudo isso produz para nós, se nós usarmos da nossa fé, daquela fé verdadeira, como diz a palavra de Deus, ela produz paciência, experiência, e a experiência produz a esperança, que também é fé. Louvado seja Deus. Pode glorificar a igreja. Levanta a tua voz e agradeça e glorifica a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. E a palavra também diz que a esperança não traz confusão. Aleluia. Porque quantas pessoas estão hoje confusas, sem direção, acreditando em tudo que falam de besteira ali fora. Mas nós, vocês que conhecem a verdade, aleluia, vocês que têm esperança, nós que temos a certeza, não seremos confundidos. Aleluia. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo alertou. Ele disse: muitos virão em meu nome, enganarão a muitos, dizendo: o Senhor está aqui, está acolá, está por aí. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que ter sabedoria e entendimento do Espírito Santo, para que ninguém nos engane, e ninguém vos engane. Aleluia. Então essa experiência, essa esperança, ela não traz confusão, e nós não vamos ser confundidos, porque virão muitos falsos e enganarão a muitos, e confundirão a muitos. Mas o povo de Deus, aquele que está selado pelo Espírito Santo, ou da promessa, ou de Deus, ele vai ter a ajuda dele, e vai ter o discernimento, para que não aconteça de ser enganado, e nem de ficar confundido, como muitos no dia de hoje acreditam que nem que o pastor falou aqui, né? Se uma pessoa é candidata e vai ser eleita, e ela defende as ideologias do pecado, aquilo que é pecado, que esperança tu pode ter numa pessoa dessa? O que ele vai poder fazer de bom para o povo de Deus? Nada, irmãos, não vai poder fazer nada. Então que Deus tenha misericórdia, aleluia, e vamos ficar firmes, vamos confiar em Deus, porque a esperança, a certeza, ela nos dá firmeza e nos dá o conhecimento de Deus, como diz ali a palavra de Deus, aleluia, porque Cristo, estando nós ainda fracos, ele morreu por nós a seu tempo, como está escrito aqui na palavra. Ousaria alguém morrer pelo seu amigo, ou pelo seu irmão, pelo bom? Aleluia. Mas a prova do amor de Deus para conosco foi que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Então veja bem, irmãos, quanta diferença existe entre nós e Jesus Cristo e Deus. Então nós temos que confiar, temos que crer e temos que ter essa esperança. E é nele, por meio dessa graça, desse homem que se deu a si mesmo para nos salvar e nos redimir. Como diz aqui, no 10, no 9. Logo muito mais, agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aquilo que está por vir, a ira de Deus será derramada sobre os ímpios, os pecadores. Mas nós, irmãos, seremos salvos, seremos libertos
e guardados no grande dia do Senhor, da ira de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aqui em Isaías, vamos voltar um pouquinho, palavra de Deus. Isaías é 32, no versículo 17. Louvado seja Deus. Se alguém tem possibilidade de abrir, pode abrir, se não, não precisa. O que diz aqui? Isaías capítulo 32, versículo 17. O efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, em lugares quietos de descanso. Aleluia! Glórias a Deus! Então aqui está, irmãos, o profeta Isaías, 650 anos antes de que Jesus viesse ao mundo. Ele já profetizou e deixou aqui escrito: o efeito da justiça será paz. Ele estava falando dessa justiça, dessa paz que temos por Ele, Jesus Cristo. Aleluia. E nos trará o quê? A segurança, como diz aqui. A paz, operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Aleluia. E o meu povo, diz aqui a palavra, habitará em moradas de paz e em moradas seguras, bem seguras. Aleluia. Você glorifica o nome do Senhor, irmão? Você glorifica, irmão? Dá glória a Deus, irmão. Que o Senhor Jesus Cristo, Ele se deu por nós, por mim, por você, ainda nós sendo pecadores. Aleluia. Porque eu sei o quanto eu estava no pecado. Muitas vezes eu fico pensando, mas depois eu logo esqueço. Porque a palavra de Deus diz que dos nossos pecados, Ele não se lembrará mais. Amém? Eles são lançados aonde? No mar do esquecimento. Ainda bem. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Graça de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então aqui está a palavra de Deus nessa noite. Como diz aqui também, para encerrar nessa noite, diz assim, ó, no versículo 11. E não somente nisso, mas também nos gloriamos. Aleluia. Voltando no 10. Porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Muito mais, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então é isso ali, como eu estava dizendo, nós sendo ainda pecadores, inimigos de Deus, nós fomos reconciliados. O que é? Deixar de ser inimigo e ter paz novamente com Deus. Fazer as pazes. Uma vez, os antigos diziam assim, aquela pessoa, ela fez a paz com o vizinho, né, com a vizinha. Os italianos diziam assim, eles fizeram il fatto la pace. Eles diziam assim, que tinham feito a paz. A irmã Celei sabe falar italiano, né? Já foi criada num lar que falava italiano, né? Então, diz que as pessoas, elas faziam a paz. Então, isso vem de quem? Vem de Deus. E a palavra de Deus diz que quando nós temos paz, nós estamos o quê? Reconciliados. Aleluia! Porque quando nós estamos de briga, ou estamos em alguma disputa com alguém, nós não estamos reconciliados. Nós precisamos da reconciliação. Aleluia! Então nós seremos muito mais estando reconciliados com Ele, seremos salvos pela sua vida. Então a vida de Jesus Cristo, como diz ali no louvor que nós ouvimos aqui, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Aleluia! Porque Jesus vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia! O louvor de número 400, né? Aleluia! E como está escrito aqui também em Romanos capítulo 8, vamos para Romanos capítulo 8, versículo, louvado seja Deus, 8:31. O cântico de vitória de Deus é por nós. Aleluia! O cântico de vitórias, Deus é por nós. Então, como diz aqui a palavra de Deus, o que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será
contra nós. Então ganhe quem ganhar, mas que ganhe aquele que nós apostamos que seja o melhor, aquele que Deus nos dê a direção. Então, se for o A, o B ou o C, nós não vamos mudar. Nós vamos sofrer as consequências dos nossos maus, da nossa má escolha. Mas se nós escolher certo, nós vamos ter bons representantes lá. E como diz aqui a palavra de Deus, o que diremos, pois, a essas coisas, a tudo isso que nós estamos enfrentando e passamos, a pandemia também que nós vivemos, isso daí, para mim, não é pandemia. Para mim não é nada, porque eu visitei, eu teve contatos com muitas pessoas, com várias durante esse tempo. Eu não obedeci nada da lei que eles impuseram contra nós, nada. Só na igreja a gente obedecia porque éramos obrigados, mas lá fora nunca usei máscara, andava para cá e para lá, andei pregando, andei visitando, mais de 30 municípios eu andei, cidades para todo lado durante esses 5, 6 meses, chamados pandemia. E adivinha o que aconteceu? Nada. Eu nunca fiquei doente e nem não vi ninguém das pessoas que eu passei, que eu visitei e que eu orei, ficar doente. Aleluia! Glórias a Deus. E a verdade é que já morreu mais gente. O ano passado morreu mais gente do que esse ano. Moria mais gente. Falecia mais gente do que esse ano. Sem a doença. Então o que é isso? É um mistério. Ela mata. Mas eu digo para os irmãos, isso daí não é uma doença, é uma praga. E aquele que o Senhor permitir que vá pegar e vá ceifar a vida, ela vai. Então eu creio dessa forma. Eu tenho certeza. Como diz aqui, o que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Glorifica o nome do Senhor. Aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Aleluia! Então Jesus Cristo, ele nos ama. Deus Todo-Poderoso, deu o seu Filho amado para morrer por nós, para nos salvar quando nós éramos ainda inimigos. Nós não éramos nem conhecedores do Evangelho. Aleluia! Então, como diz aqui a palavra, irmãos, aleluia, ele não poupou seu Filho, aleluia, como não nos dará também todas as coisas? Quem intentará acusação contra o escolhido de Deus? É Deus quem justifica. Então está ali a palavra de Deus. Quem é que vai justificar? O irmão Caleb, o irmão Josué. É Deus, é Jesus. É por Jesus que justifica. Nós somos justificados, mas por meio da fé. Aleluia. Nós somos justificados por meio da fé. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz que pela graça de Deus sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie. Para que eu diga, eu sou bom, eu faço, eu visito, eu oro, e eu sou salvo por isso. Não, pela graça de Jesus Cristo, nós somos justificados. E pela graça, sois salvos por meio da fé. E a graça é de Jesus. Por isso que, pela fé, temos entrada à porta. A essa porta, essa graça, que o Senhor Jesus Cristo, que é Ele é a porta. Aleluia! Glórias a Deus. O que diremos? E quem nos condenará? Pois se Cristo morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Então é Jesus Cristo, irmãos. É Jesus Cristo que está ali, né? Nos esperando de braços abertos para nos justificar. E para nos dizer, vinde benditos de meu Pai. Aleluia. Glórias a Deus. Como diz aqui, né? Para encerrar nessa noite, aleluia. Quem nos separará no amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para matadouro.
Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? E as palmas é para Ele. Aquele que nos amou é Jesus Cristo. Pois a Ele seja a honra e a glória e a adoração, de eternidade em eternidade. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Eu agradeço a Deus. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu confesso, eu não tenho palavras para agradecer. Mas eu sei que o Senhor, Ele capacita. O Senhor usa quem Ele quer. E nessa noite, quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa noite, se surgir, ou já surgiu, algum problema, alguma luta, coisas desse gênero, coisas da tua vida, no teu trabalho, na tua família, quero dizer para você, que você confie nele, que você confie no Senhor. Glórias a Deus, porque foi Ele, e não nós, que nos fez ovelhas do seu pasto. Aleluia, glórias a Deus. Então Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou imaginamos. Mas Ele quer ouvir a tua fé te salvou. Aleluia. Ele, quando aquela mulher se aproximou dele e tocou na veste do vestido dele, ele disse: quem me tocou? Quem me tocou? E vocês sabem da passagem, que muitos tocavam em Jesus, mas eles não tocavam com fé. Mas aquela mulher, ela foi ao extremo, ao sobrenatural. Ela tocou com fé. Aquilo que diz ali, como está escrito na palavra de Deus. Aleluia. Sendo, pois, justificados pela fé, temos a paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, irmã, eu não sei, eu tenho a certeza de que coisas virão, de que coisas muito estranhas virão sobre o mundo. Estão para vir. Estão para vir. Mas o que nos resta? Se vencer o Donald Trump, se vencer o outro, será pior. A nossa esperança, a nossa fé deve estar nele, Jesus. Pois ele virá do céu para nos socorrer. Amém? Glórias a Deus. Você tem essa esperança, porque nós estamos chegando no tempo no qual o Senhor requer de nós que nós nos preparamos para nos encontrar com Ele. Porque eu tenho assim de mim uma certeza que nós somos esta geração que verá o Senhor voltando. Amém? E se o Senhor permitir, nós seremos por Ele achados irrepreensíveis, preparados, santificados e em paz. Porque está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, cuidado que ninguém vos tome a vossa coroa, porque se nós estivermos em contenda, ou em disputas, ou em urgias e outras coisas, né? É claro que aqui nem se nomeia essas coisas, mas cuidado com as ipicacuinhas, né? Que dizem, né? Coisinhas que levam às vezes, né, a estragar a amizade, ou então o entendimento, e perder a paz às vezes até entre os irmãos, ou na família. Então, irmãos, eu quero que os irmãos fiquem de pé agora nesse momento e vamos dirigir uma oração. Glórias a Deus. Eu vou convidar a missionária Cirlei para ela passar aqui para orar, né? Para orar pela igreja. E se o Senhor usar ela nessa noite, eu sei que ela tem um dom muito especial de revelação. Então,
nós vamos orar. Vamos pedir a Deus que Ele venha ajudar.